para Guedes, espanou, com o livro, puxa, e gol! Números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira. Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos para terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué, e deixou a bola passar na ponta, tira, gol! Zé Paulinho, correu, bateu, vai subir o Danival, subiu, a bola vai, bateu, atenção, gol! O time bem armado, tranquilo, era a final, era uma decisão. Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. E foi o jogo todinho da gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí, na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção, preparou, correu e chutou. Da cidade de Pedro Afonso, hoje estado do Tocantins, Amado Gomes Bucar foi um meia que se destacou no futebol goiano entre os anos de 1970 e 80. Começou a carreira no Goiás, onde jogou entre 77 e 1979, quando foi negociado com o Goiânia Esporte Clube. No Galo, jogou até 1982 com destaque. Se tornou treinador, chegou a decidir campeonato goiano comandando o craque de Catalão. Trabalhou na base do Goiás e também assumiu o time profissional. Desistiu da carreira e hoje mora nos Estados Unidos, onde ensina futebol em uma escolinha para meninas. Estremecem os alicerces da Paranaíba. É o clube do povo festejando seu primeiro gol esta noite na decisão do campeonato de profissionais. A história do futebol goiano ao seu alcance agora na internet. Acesse futeboldegoias.com.br. O Futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. São 24 lojas prontas para te atender. Procure Rede da Construção, sempre perto de você. Hoje estamos recebendo Amado Gomes Bucar. Tem história como jogador, também como treinador. Quem não se lembra de Amado Bucar brilhando nas décadas de 70, 80 e 90. Por Amado Bucar, quem que é Amado Bucar? É uma pessoa humilde, né? Uma pessoa que saiu de Pedro Afonso, de Goiás, na época, né? Hoje já está em Tocantins. E tive a oportunidade de estar aqui, né? Vindo para Goiânia, né? Acho que meus familiares, meu pai veio primeiro, depois veio meus irmãos. Eu fui, como era o caçula, fui um dos últimos a chegar aqui, né? Em 1967.
E depois, posteriormente, comecei aqui a convivência dessa Goiânia do início naquela época, né? Em 67 era bem diferente de hoje, mas sempre tendo ligado ao esporte. Amado, e que lembranças que você ainda guarda lá da sua cidade natal, lá de Pedro Afonso? Ainda se recorda de alguma coisa lá do hoje Tocantins? Bom, a recordação é boa, né? Eu vim com 7 anos de idade, mas eu tinha uma recordação que eu tinha um irmão que jogava bem, né? O Raimundo, inclusive jogou aqui na Tele Goiás. Na época era Cotelgo, né? Naquela época era Cotelgo. E ele é sempre considerado um dos melhores jogadores de Pedro Afonso. Então eu já tinha um pouco assim de lembrança em dever ele jogar. E meus primos também, que na época de Pedro Afonso tinha também alguns primos que era bom de bola. Na época era o Chuchu, né? Que é um jogador que também veio para cá estudar. E inclusive fizeram um time praticamente de família, meus primos aqui em Goiânia, né? E eu sempre, como era pequeno demais, eu sempre era daquele que ficava atrás dos gols, pegando a bola, né? Correndo atrás para pegar a bola. Mas sempre na beira do campo. Sempre gostei de bola. Tive a oportunidade de jogar, vendo eles crescerem jogando futebol e vendo também participando do crescimento deles do dia a dia. E Amado, nesse trabalho, assim, começando, né, lá em Pedro Afonso, a gostar do futebol, você foi o primeiro jogador da família? Não, profissionalmente sim, né? Foi o primeiro, né? Mas, igual eu falei para você anteriormente, nós tivemos um exemplo de meus irmãos, e aí isso foi evoluindo em termos de aquele desejo de ver futebol, né? De ver, assistir. E teve uma passagem que eu também vi, meu irmão era torcedor do Endo Santos, né? E na época Pelé, eu era pequenininho, e ele pegava, naquela era difícil ter rádio, né? Ele pegava o rádio, e para ver o jogo do Santos, ele colocava assim, tipo assim, bem alto para eu ficar ouvindo o jogo do Santos. E eu era pequenininho e ficava observando aquilo ali, né? Mas não tinha noção do que era, né? E isso já comecei a prestar atenção, né? Pelé, e aquilo ali, o povo na rua sempre, quando o Santos ganhava, ele estava sempre comemorando, eu sempre observando. Inclusive, a maioria da minha família é santista, né? Em termos de torcedor, né? Antes de vir para cá, que depois viraram todo mundo vilanovense, né? Que veio morar na Vila Nova, mas em relação assim foi influência mais dos meus irmãos nesse aspecto de futebol. Como é que é Pedro Afonso? Bom, Pedro Afonso é uma cidade naquela época, hoje faz muito tempo que eu não vou, mas naquela época era em torno de uns 5 mil habitantes, não era mais que isso não, acho que o máximo que tinha naquela época, né? Inclusive meu pai foi prefeito na cidade de Pedro Afonso, que eu não era nem nascido ainda, acho que meus irmãos, acho que foi em 56, que foi prefeito na época, eu não era nem nascido ainda. Então, era uma cidade humilde, uma cidade onde estive a família Bucaque, naquela época, sempre era a região todinha de meus avós ali, Tocantins, Pedro Afonso, Gurupi, então é uma cidade é uma ilha que dividia, assim, do Rio Tocantins, do Rio do Sono, e nós crescemos em termos de futebol, meu pai sempre lá, e a família veio de Maranhão para cá, para Pedro Afonso, depois de lá para cá, vinha para Goiânia. E Amado, 2 questões. Você já procurou saber por que Bucar e por que Amado? Bom, Amado, eu tenho certeza porque meu pai, tinha um avô que é árabe, meu avô é árabe, e tinha um filho que chamava Amado, em árabe é Ahmed. E aí ele sempre, quando nós éramos 8 irmãos, e ele morava de frente à minha casa, assim, meu avô, esse tio Amado, que é árabe, meu avô não, é árabe, casou com minha avó aqui, que era brasileira, né? Aí ele sempre falava pra minha mãe, eram 4 homens, 4 mulheres, e ele sempre falava assim, tem Juarez, tem tio Juarez, inclusive meu irmão aí que é Juarez, você colocou o nome de Juarez, né? Tem o Rui, sempre tinha um irmão, que era 8 também, ele colocava o nome. Ele chegou pra minha irmã, que na época ele era árabe, ele falava enrolado, né, que não entendia, por que ele não colocava o nome de Amado, que eu era o caçula, que era o último que ia ter. Aí minha mãe foi e falou, não, então eu vou colocar pra menina você, eu vou dar o nome do seu Amado. E ele falou, pode dar o nome de Amado, que eu vou te dar seu estudo, vou dar tudo para ele, mas infelizmente ele sabe como é que é árabe, né? Só ficou na promessa. Só ficou na promessa, né? Só ficou na promessa, mas então, morreu com 106 anos, acho que 104 anos, meu. Então acho que foi uma boa recordação, mas é isso que aconteceu. E o Bucar é a família Bucar, inclusive tem
A maioria dos Bucá mora em Tocantins ainda, região, meu prefeito lá, tem uns parentes que moram lá, inclusive meu irmão que você viu aí também mora em Palmas, né? Tem um adulto de Palmas lá, a família Bucá é muito grande, né? E por parte da minha mãe, porque meu avô era árabe, que veio pra cá e casou com minha avó. E em relação a meu pai, é maranhense, que é o Raimundo Gomes Ferreira, né? Que na época era meu pai, que casou com minha mãe, que era filha de árabe. E quando chegaram aqui em Goiânia, Amado, como foi seu primeiro contato com o futebol? O que você se recorda de quando vocês mudaram pra cá? Quando eu cheguei pra cá, eu fui jogar aqui eu fui morar na Vila Nova, ali na Quinta Avenida, perto do Correio Ponto de Referência, na Praça Boa Ventura. E quando era aquela ali, tinha um cinema do lado esquerdo, acho que você deve ter andado por lá, é um cinema que era um cinema, hoje é do lado da Flávios, né? E já tinha a igreja, da igreja do lado lá, a igreja. Naquela época estava construída a igreja, e era uns buracos bem grandes assim, e eu estudava em frente ao colégio salesiano, parece, ali em frente assim, não recordo o nome. E nós morávamos no nosso prédio, que o meu pai construiu, em frente ao colégio, então o reduto era na Vila Nova ali. E na época de jogar num buracão, que não tinha asfalto nem nada, num buraco assim, a gente começava a jogar. A gente chegava lá, a aula começava naquela época, era 7h15, nós marcávamos lá 6h30, nós já estávamos na porta antes de entrar para classe, nós fazíamos. Eu, meu irmão aqui, o Juarez, tinha o Barto, o Hélio, toda a reunião ali, que era bom de bola. Naquela época a gente já marcava para poder jogar, né? Antes de entrar na classe. A gente jogava a pelada ali e o racha ali e corria para a classe. Quando nós entrava lá, a professora já começava a brigar com a gente, que entrava com barro vermelho, né? Entrava com a camisa suja, já pegava no pé da gente. Mas sempre foi aqui no reduto da Vila Nova. Na época tinha o Zé Luiz, Zé Boquinha, né? Que jogava também na matinha do outro lado ali, né? Milton também, né? Mais ou menos nossa idade, que foi jogador assim, né? Na minha idade. Mas na época eu tinha o quê? 12 anos, 10 anos, já jogava bola e jogava bem. Mas o meu duto na época era futebol salão ali na Vila Nova. Eu gostava muito de futebol salão também. Joguei de salão até os 16 anos. Jogava na rua, ali que era assaltada, e a gente sempre estava jogando no salão, que era da igrejinha, em frente nossa lá também tinha um salão. Então eu gostava mais de ver jogar salão do que o campo, que era campinho curto, né? É onde você pega habilidade, naquela época você pega habilidade. A gente chegava na quadra lá, era 1h, não tinha que tirar nada de lá não. Eu e meu irmão, mas tinha 2 da rua lá, e tinha um Savinho, que hoje que foi até vereador aí também, jogava bem para danar, né? E a gente chegava 1h e ia até 6h, ninguém tirava de nós não, era de 6, 7, e eu jogava na frente ali, decidindo mesmo, era fatal. Fiquei curioso. Você jogava bola antes de ir pra escola. Você estava de manhã ou de noite? Não, de manhã. De manhã. 6h30 da manhã você estava jogando bola? Eu chegava lá, já tinha a turma nossa pra jogar bola. Já tinha a turma nossa lá e já chegava, a professora brigava mesmo. E apanhava, e eu chegava em casa e minha mãe ficava esperando lá, já sabia que eu apanhava, mas no outro dia eu tava lá de novo. Você viu o desespero de quem acorda cedo, né? É, exatamente. Você vê Aí na época também, eu tive a oportunidade de, sempre assim, naquele lá, vamos fazer um teste. Aí eu fui fazer um teste na época do Gibraí, né? No Vila Nova, Gibraí. Era eu e meu irmão, inclusive meu irmão também jogava bem, o Juarez também jogava bem. Aí foi eu e ele fazer o teste. Aí quando chegava na época do Gibraí, não era no Vila Nova lá no setor universitário, era ali no setor Crimeia. Setor Crimeia, ali perto da Nova Vila, que tinha um campão de terra. Aí eu cheguei a fazer um teste lá, e falei pra minha mãe, não gostava que eu jogava bola. Minha mãe não admitia, que naquela época eu era jogador de malandro, e minha mãe não admitia. Então a gente falava, eu e ele, falava assim, nós temos trabalho hoje, né? Botava a pranchetinha do lado aqui, na época era terça e sexta, que fazia o treino lá com o Gibraí. Aí toda terça e sexta nós falávamos que ia fazer um trabalho, mas na realidade a gente ia pra beira do campo para jogar bola, né? E ela descobriu? Não descobriu não, mas aí quando eu cheguei primeiro pro teste lá, e fazer o teste, eu nunca tinha colocado chuteira no pé, no Gibraí na época. Aí eu comecei o treino, mas sabe que você queria, mas não ia? Eu não tinha posto. Aí o Gibraí falou assim, Amado, se você quiser, eu posso tirar a chuteira? Falei, não, se você quiser pode tirar a chuteira. Eu tirei e fiquei descalço. Aí eu viro um leão, né? Fiz gol lá e ele me convidou para ser jogador do Vila. Mas eu comecei a jogar no Vila ali, fui umas 5, 6 vezes. Minha mãe começou a
começou a me vigiar, eu acabei não seguindo, né? Era muito trabalho para fazer da escola, né? Então não tinha como... não tinha engraxar, falar que ia engraxar também, mas na realidade nós pegava para correr, para ir para lá, para jogar bola. Aí então eu não tive essa oportunidade, assim, de continuar, assim... Eu joguei poucas partidas com o Ibrahim, naquela dentro de leite que existia no Estádio Olímpico, né? Aquele torneio que existia, disputei algumas partidas, mas depois morreu por ali. E daqui a pouco a gente vai querer saber como foi efetivamente o seu início, porque depois você sai do Vila e vai pro Goiás, né? Exatamente. Hoje estamos recebendo aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, Amado Bucar. Ele, quando nasceu, goiano. Atualmente, tocantinense, de Pedro Afonso. Daqui a pouquinho, todos os detalhes desta trajetória como jogador e também como treinador aqui do futebol goiano. Linha do Tempo. Década de 60. No dia 8 de janeiro de 1965, nascia em Damolândia, interior de Goiás, o Idemar Pessoa de Oliveira, volante que começou a carreira no Goiás, onde ganhou 3 estaduais e até foi convocado pela seleção brasileira. Depois vestiu a camisa do Flamengo, onde foi campeão da Copa do Brasil, do Campeonato Brasileiro e também Carioca. Passou pelo futebol mexicano, retornou ao Goiás em 95 e ainda vestiu as camisas de Botafogo, Fluminense, Ponte Preta e Paysandu. Atualmente é treinador de futebol. Década de 2000. Década de 2010. No dia 8 de janeiro de 2014, o Atlético anunciou a contratação do atacante Júnior Viçosa. O jogador que pertencia ao Grêmio foi liberado pelo time gaúcho e chegou ao Dragão por uma temporada. Com a camisa rubro-negra, o atacante Júnior Viçosa já disputou 102 jogos, marcou 40 gols e se tornou campeão goiano em 2014, além de ter conquistado o título da Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado. Entre os feitos individuais de Júnior Viçosa está a artilharia de 2014, além de ter sido vencedor do troféu Túlio Maravilha nesta temporada e também em 2016. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, hoje para a gente contar um pouco da trajetória, da carreira e, claro, dos bastidores da carreira de Amado Bucar como jogador e também como treinador. E você no bloco anterior dizia, Amado, que fez o teste com o Gibrair, o Pérola Negra, né, no Vila Nova, mas as suas primeiras oportunidades, o profissionalismo
se deu no Goiás. Como é que você foi parar no Goiás? Com essa família inteira de vilanovense? Rapaz, foi meio esquisito mesmo, a situação que foi. Aí na época que eu fui no Vila Nova, minha mãe não me deixava, né? Ficou aquela situação. Aí nós mudamos para ali na Vila Brasília, no ponto final do ônibus ali, naquela época. Eu mudei. Aí naquela época eu tinha o quê? 16 anos, já tinha 16 anos. E nisso, com meu irmão que trabalhava na Telegoiás, na Cotel, que é esse Raimundo, jogava na Cotel. Aí tinha um treinador, o Cateto, né, na época. Tem um irmão bom. Aí eu interessou. Mas vem jogar aqui um dia. E nós tínhamos meu pai montou para nós, eu e meu irmão aqui, montou um armazém naquela época. Hoje é supermercadinho, né? E nisso surgiu essa oportunidade. E eu, como gostava de jogar bola, era viciado, né, de jogar bola. Aí existiu esse convite para Telegoiás. Eu fui jogar no Telegoiás. Eu, com 16 anos, eu jogava já no Amador. No time amador mesmo, do principal. Eu jogava de 30 anos. Eu jogava num salão da Telegoiás, no Amador, no Juvenil e nas 4 categorias eu jogava na época, né? Tanto que eu era família de bola. Eu jogava cedo, à tarde e noite. Tinha dia que eu jogava 3 jogos num dia só. Eu jogava. Aí eu fui uma vez, aí fui fazer um teste. Mas vem fazer um teste aqui no Goiás. Aí eu fui fazer um teste no Goiás. O Márcio Fleury, que na época o treinador Joel, né? Fui fazer um teste no Goiás. Eu cheguei no Goiás lá, eles não deram muita moral pra mim, mas também tinha muito jogador bom, né? Não deram muita moral. O Marcinho nem colocou pra treinar num dia lá. Inclusive o Marcinho, meu amigo, sempre falava isso dele, né? Aí ele nem me colocou pra treinar. Aí eu falei, já que eu não preciso de bola, assim, em termos entre África, gostava, graças a Deus não precisava. Tinha supermercadinho, tinha uma estrutura já boa, né? Assim, em termos de... Meu pai sempre deu isso pra nós. Aí nisso eu peguei e voltei Fiquei lá fazendo pelada ali na Vila Brasília ali, que nós tínhamos um time bom ali. Fiquei fazendo pelada, jogando no Goiás. Aí teve um jogo, eu lembro desse jogo, na preliminar de Goiás e Fluminense. E nisso eu já jogava no time de cima, já tinha destaque, foi considerado o melhor jogador do Amador naquela época. A nega já saía no jornal, falou, tem um jogador assim. Começou aquela divulgação, que eu era um bom jogador, assim, pela rádio, pelo jornal, né? Aí teve um jogo, a seleção goiana, o Márcio Fleury vai lembrar disso. A seleção goiana contra a seleção amadora. A seleção de Júnior do Goiás estava com 64 partidas invictas. Aí fomos jogar no Fluminense e Goiás, na preliminar aqui. Aí no jogo lá, eu arrebentei com o jogo. Ganhamos de 1-0 dele, tiramos a invencibilidade dele. Aí quando acabou o jogo, eu estava no vestiário, aí chegou o Marcinho, Machado, né, um diretor que era diretor de futebol, chegaram no vestiário. Aí foram conversar com o diretor do Balneário, né? Naquela época era o Balneário, Meia Ponte. Aí, é o Balneário, exato, era o Balneário. Aí na época eu tive esse convite do Goiás e eu fui troco de um jogador de salão do Goiás, que tinha um jogador de salão. E eu fui a troco dele. Ele foi pro Balneário e eu fui pro Goiás. Em 76, final de 76. Aí no Goiás, em 76, cheguei já com moral, né? O Massinho já chegou, já me deu a camisa logo, tinha um time bom. Na época jogava o Tiãozinho, o Caçapava, eu, né? Tinha o Gilson Jada, o zagueiro, que jogava também. Jogava lá atrás o Dorirano jogava na esquerda. Nós tínhamos um time bom, nós fomos campeão invicto o ano todinho, se não perdeu uma partida. Caçapava, Humberto Caçapava jogava bem demais, o Neguinho jogava na frente, jogava bem. Nós fizemos uma baita de uma campanha. Aí estivemos na Copa Tatiaia, naquela época, hoje é BH, né? Fizemos uma campanha boa. O Luvanor arrebentou também, um dos jogadores que eu mais vi jogar assim no Luvanor na época. Jogou com 16 anos, já estava tendo assim, se destacando nos jogos, né? Inclusive no jogo nós fizemos no Itatiaia, fizeram um jogo só para ver o Luvanor jogar contra o Cruzeiro. E eu lembro dessa jogada, ele saiu de brando dos caras de trás, de brando com o Luvanor de lá, pela esquerda e pela direita, e fez um golaço. Tem essa recordação dele lá. E acabou o jogo, os caras babatana na época, foram em cima dele para levar pro Cruzeiro. O Goiás não quis na época, ele já destacava demais o Luvanor. Aí fiquei em 77 em Goiás.
jogando no Júnior. Aí foi uns que ficou lá, na época que ficou eu, Luvanor, ficou assim pro time de cima, e o Humberto Caçapava, né, da turma que estava de idade, que estourou, né? O Luvanor tinha mais 2 anos de Júnior, era mais novo que eu, 2 anos. E o Caçapava e eu tinha estourado de idade. Aí nós fomos pro time de cima. Aí nisso aí eu tive a oportunidade, só no final do ano, com o Milton Bozeto. Eu treinava todo dia, eu ia lá, mas eu era um cara persistente, não desistia não. Muitas vezes os caras falavam, na minha posição, tinha 6 meia na época, era Valdir Lima, Lucim, Tostão, né? Tostão que depois foi pro Cruzeiro, um Tostão, tinha o Luvanor, que também jogava na função de mim, eu sei que tinha uns 5. Aí um dia machucou todo mundo, uma ocasião machucou todo mundo, aquele jogo que machuca todo mundo, o jogo contra o Ipiranga, na época do Ipiranga de Anápolis. Aí o Milton Bozeto pegou e me colocou, vai você que não tem outro. Aí eu entrei, mas eu era um cara assim que sempre que era o primeiro da fila e o último a sair, mesmo não tendo oportunidade. Eu estava sempre naquele tando ali, dando volta, muitas vezes nem entrar no coletivo. Eu ficava correndo em volta do campo, ficava treinando, aí nem pegava na bola, aí acabava o treino. Aí, mas eu estava um cara bem condicionado. Aí foi o jogo contra o Ipiranga, nós ganhamos de 1-0, eu arrebentei no jogo nesse dia. Aí depois disso, o Milton Bozeto nunca mais me tirou do time. Aí fiquei em 78, nós fomos vice-campeão, disputamos aquela final com Vila Nova, né? Daquela do Modesto, aquela turma lá, que Zé Luiz, Baldo, tinha o Vila Nova, naquela época nós quase não ganhávamos dele. Naquela época era difícil ganhar do Vila, né? O Luiz Dário, Roberto Oliveira, Zé Ronaldo, Tulica, Daniel, né? Era difícil ter esse jogo. O Vila, naqueles anos, o Vila que mandava. Mas nós tivemos um jogo, ganhamos do jogo do Vila, gol do Adevilson, quebrou a mão do Serginho, né? Na trave, um chute tão forte, 2-0 dele e do Tostão, que ele quebrou o dedo, do Serginho, que depois foi para Portuguesa. Então tivemos umas passagens boas. Aí depois disso foi troco do Humberto Caçapava, eu fomos para o Goiânia. E o Ebinho veio para o Goiás, né? É uma coisa que eu me arrependo até hoje, ter saído do Goiás naquela ocasião, que eu não tinha ideia que era, né? Não desmerecendo o Goiânia, né? Porque o Goiás... E eu fui porque eu quis, né? Na época, Paulo Goulart, que era o diretor de futebol, ele perguntou, Amado, você quer ir para lá? Mas eu, como tinha comprado um apartamento, né? Tava meio apertado, eu ia ganhando o triplo, né? Aí eu fui pro Goiânia, mas o Goiânia tive uma passagem boa, infelizmente o Goiânia naquela época já estava começando a não ter mais a sequência, né? Muita dificuldade, depois você vê o que aconteceu no Goiânia hoje, né? Aí joguei mais 2 anos no Goiânia, depois fui para Taquaritinga, voltei pro Goiânia, tivemos um time bom também, um meio campo que era o Roberto Chave, eu e o Frazão, o Bill na frente, né? O Tato na esquerda, o Fagundes fazendo pela direita, né? Então fizemos o Ulisses e o Nel e o Adônio lateral esquerdo, e o Ronaldo Castro também, que na época era Júnior, jogava também, né? E o Ronaldo Ien pela direita. Nós tínhamos um baita de um time do Goiânia. Mas no final, sem dinheiro é muito difícil. Aí eu fui para Taquaritinga. O Nilton vai estar ouvindo a gente, com certeza ele vai estar ouvindo aqui o Futebol de Goiás. E eu cheguei e falei assim, encontrei com ele na semana passada, lá no campo do Marcelo Borges, ele falou, não, nós vamos entrevistar o Amado Bucar. Aí ele, essa Taquaritinga tem muita história do Amado Bucar. Que histórias são essas? Não, Taquaritinga, porque ele fala assim, porque na época eu fui para Taquaritinga, eu fui quem comprou meu passe, foi ex-sogro meu, depois separei, o ex-sogro meu, o prefeito, né? Na primeira passagem, o prefeito e um cara rico lá que tinha frigorífico lá, né? Piva, inclusive já faleceu, né? Aí eles me contrataram de jogar lá, assim, a primeira vez foi emprestado, Humberto Caçapava foi, que na época no Goiânia, inclusive foi em Tubiara, o jogo em Tubiara, né? Aí eu tava lá e foram ver o Caçapava jogar, aí chega lá e gostaram de mim, o Tarzan. Aí o Caçapava foi primeiro, mas eu não queria, mas sair daqui de Goiânia para ir para a 3ª divisão em Taquaritinga, né? Puxa, mas é difícil, aí eu tava com um problema particular aqui. Aí eu falei, quer saber, eu vou lá. O Caçapava, não, aqui paga em dia, o Goiânia não paga em dia, aqui paga em dia, paga até adiantado, até bicho, paga no vestiário, amistosa. Aí eu falei, eu vou, né? Vou lá na temporada. Aí fizemos uma baita de uma campanha lá, subimos um time para a 1ª divisão, Caçapava logo foi para a Rússia, né? Aí eu fiquei lá, aí subimos um time da divisão, eu era o ídolo lá, me chamava Rei, Amado é nosso rei, foi uma fase boa que tive lá.
Aí eu voltei pra cá, no Goiânia, em 82. Depois que o Taquaritinga subiu, aí que compraram meu passe, que eu era o melhor jogador na época, que eu tinha lá, e tive uma passagem boa. Aí disputamos 83 e 84, eu machuquei o joelho na ocasião, né? Que eu machuquei o joelho. Inclusive eu estava vendido pro Santos, rapaz. O futebol estava vendido pro Santos. Ia acabar o campeonato, faltava 4 rodadas para acabar. Aí eu tive um problema. Eu lembro do jogo contra Internacional de Limeira, lá em Limeira. Tava chovendo assim. Eu era o jogador que puxava o contra-ataque. Aí sobrou uma bola, né? Era o Bolívar, batia até na mãe dele na época, né? Aí eu driblei ele assim do lado, espirrou a bola, eu driblei para sair por rumo do gol. Na hora que eu saí do gol, ele deu uma tesoura e fez isso, dobrou meu joelho assim. Aí naquela eu tive que parar, fiquei parado mais ou menos uns 8 meses. Naquela difícil a cirurgia, né? Fiquei 8 meses. Aí aquela oportunidade que eu tinha pro Santos, zerou, né? Aí eu disputei 84 pelo Taquaritinga. O Taquaritinga caiu para a segunda divisão, né? Formou 7 times. Naquela época, você tem uma ideia, formou 7 times, né? Assim, treinador passava, time, acabou a estrutura toda do Taquaritinga naquele ano. Aí ocorreu que o time caiu, aí eu não quis mais jogar lá, porque eu casei com a menina da cidade. Aí uns caras falavam que porque minha cidade, meu ex-sogro tinha um poder aquisitivo bom, né? E falava que eu não queria mais jogar bola, mas na relação, porque eu vinha de recuperação, né? De joelho, né? Eles iam jogando daquela forma e depois via que no amado naquele meio, mas estava em recuperação, né? Aí eu não quis jogar na cidade. Aí eu fiquei lá treinando um tempo lá. Aí surgiu uma oportunidade para o América de Rio Preto. Aí eu fui para o América, aí onde eu já estava recuperado do joelho, onde eu fiz uma baita da campanha. Tinha um timão lá, que chegamos em 7º colocado. E na época o Campeonato Paulista era 20, ida e volta, né? Então você vê, era bem diferente de hoje. E fizemos uma baita de uma campanha lá em 84. Aí nisso foi transferido, foi vendido pro Grêmio de Umense, Grêmio de Novo Horizontino, né? Lá, Grêmio de Novo Horizontino. Fiquei lá 4 anos, até anos 90. Também tive uma passagem boa também lá, né? Dos Biase naquela época. E a Paulista é bem diferente de hoje, né? Aí nisso aí eu estive no Japão, fazendo excursão lá com o Leão, com o Oscar, com o Falcão, com o Careca, com o Zé Sérgio, naquela seleção que ficamos um mês lá no Japão fazendo aquela seleção no início lá. E aí voltei pra cá, voltei de novo no Grêmio do 90, se quiser pagar pouco, Novo Horizontino, quiser pagar pouco menos, né? Aí eu parei de jogar bola, aí eu vim acabei separando com da ex-mulher minha lá e vim parar aqui em Goiânia novamente. E aí você ficou esse período aqui em Goiânia, mas ainda voltou a jogar de novo, Amado? Como que foi essa história? Eu voltei a jogar de novo. Eu vim para Goiânia em 94, acho que foi em 94. Não, 92. Vamos terminar essa história no próximo bloco. Ok. Que aí a gente já vai fazer a transição, Amado, para a sua carreira nova, né? Exatamente. Hoje estamos recebendo Amado Bucar, aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Nós temos uma pausa no programa porque você deu uma pausa na carreira. Na sequência, vamos com a retomada. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol.
Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Voltamos com o Futebol de Goiás e suas histórias. E hoje entrevistamos Amado Gomes Bucar, ex-jogador, ex-treinador. Amado, no bloco anterior você falou que deu uma pausa, né, ali na carreira, mas voltou a jogar. E voltou a jogar de uma maneira inusitada, né, Amado? Exatamente. Na época eu separei da ex-mulher minha, né? Separei dela e voltei para Goiânia. Queira ou não queira, minha reduta era aqui em Goiânia, né? Fui morar com meus pais, até me estruturar de novo, né? Aí nisso aí eu fui morar em Brasília com minha irmã, montei uma distribuidora de chocolates lá. Na ocasião eu sempre gostava de bola, jogava futebol lá e vinha jogar no time do Azevedo aqui. O Azevedo aqui que tinha na Alvel que eu vinha jogar. Aí sempre gostando do fim de semana, eu trabalhava lá, mas sábado e domingo eu tava jogando aqui. Aí teve um jogo aqui, os veteranos de Goiás contra a seleção Master, na época Rivelino, Zenon, aquela turma lá, Luiz Pereira, Vladimir, né? Da seleção, Edu. Aí esse jogo às 11 horas teve o jogo aqui. Aí nesse jogo, eu e o Luiz Frazão fomos bem mais no jogo, inclusive o gol meu, né? Aí acabou o jogo, veio o Vila Nova atrás, veio o Atlético querendo, o Cetaiense, o Maguito, que na época era vice-governador, estava na arquibancada. Ele assistiu e interessou, mas eu não estava muito interessado, porque eu tinha uma distribuidora de chocolate e voltei a trabalhar lá. Mas como eu estava precisando de um carro, na época lá me deram uma luva boa, e o Maguito na época falou, não, você vem aqui que eu te dou uma luva boa. E eu voltei a jogar na Jataiense. Aí na Jataiense joguei mais um ano lá, 2 anos, né? Depois joguei no Crack de Catalão, na segunda divisão. Aí joguei ainda no Goiatuba, né? Joguei depois no Imperatriz, onde eu parei de jogar bola. E como que foi parar, Amado? No momento de parar, o pessoal tem uma frase, né? Quase um jargão que diz que o jogador de futebol morre 2 vezes. A primeira é o dia que ele para de jogar, e a segunda é a morte natural de todo ser humano. Você se sentiu assim quando você parou? Eu me senti um vazio, a verdade é essa, eu senti um vazio, eu senti nesse aspecto, né? Você se sente assim meio perdido, né? Mas a distribuidora de chocolate não era tão doce quanto o futebol? Não era tão doce, né? Eu não gosto, mas eu sempre estava jogando, eu trabalhava e chegava em casa, eu corria 12 quilômetros, aquilo lá dá um desabafo, né? 12 quilômetros em Brasília, assim, corria, me jogar fim de semana aqui. Mas eu sou um cara que também me formei em educação física, né? Na época eu estudei lá, que eu morava em Taquaritinga, eu me formei em educação na Moura Lacerda lá. Então eu sempre pensava assim, um dia se surgir alguma coisa, posso ser um preparador físico, um treinador, ou dar uma escolinha, qualquer coisa, né? E nisso aí, eu fui bem no jogo lá, era sempre um cara líder, positivo, né? Foi um cara sempre que puxava pro bem. E lá em Catalão, na época lá, o treinador inclusive era o Márcio Fleury, e sempre do time que ele colocava como presidente da caixinha, né? Na época, né? E eu sempre comandava, dava aqueles comandos assim, e o Marcinho sempre gostou disso. E a diretoria do craque via aquilo ali também como positivo, né? Que é o Pedro Borges, que na época era diretor de futebol nosso lá, um cara 100%, né? Aí eu voltei a jogar bola, brincando aqui, parei de jogar bola, e surgiu essa oportunidade no craque. Dirigi o craque na época, aí o craque estava ruim demais lá, eu tiro o cara do rebaixamento, primeira vez que eu premei o time. Aí no outro seguinte, com a base, nós chegamos a ser vice-campeão e disputar contra o Goiás, que é a final. E que recordações que você tem, Amado, daquela campanha do craque de 1997, né, quando o craque ganhou o primeiro turno, né, invicto, se eu não me engano, ganhou o primeiro turno do Campeonato Goiano,
Porque o campeonato era assim, para o amigo ouvinte. O campeão do primeiro turno ia direto para a final. No segundo turno, o campeão do segundo turno ia para a final. Se o mesmo time vencesse os 2 turnos, era campeão direto, né? E o que você se recorda daquela campanha inesquecível do craque de Catalão? Amado que comandou Adson Batista nesse time. Adson Batista reserva, né, Amado? Você não deu muita chance pro Adson, né, Amado? Não, rapaz, o Adson foi o seguinte, na época o Jair Rabelo é um cara bem relacionado, né, em termos de jogador, né? Aí eu liguei pro Jair, pô, estou precisando de um zagueiro. Aí eu falei, precisando de um zagueiro, precisando de um zagueiro. Aí ele falou, tem um aqui, Amado. Tá. O Adson tinha jogado com ele na Paulina, né, na época, né? Um zagueiro assim, falei, vamos, me serve. Que eu, assim, na época de ver o craque, eu fiz a seleção, eu fazia a seleção dos melhores jogadores que tinha passado aqui no interior, né? Eu, Pedro Borges, já tinha uma seleção, né? Essa é a primeira opção, segunda opção, terceira opção, né? Aí eu fui, o Jair Rabelo, você pode, pega ele aqui no Vila Nova. Aí eu peguei o roupeiro, né? Um roupeiro que trabalhou comigo na época, que era jogador, o Pescoço, que inclusive depois foi até, o Atos levou ele pro Atlético. Aí foi eu, o Pescoço no carro, aí passei lá pra pegar o Atos. E o Atos lá que chegou, eu vi o Atos gordo daquele jeito. Falei, pô, já me fudeu, né? Aí o Atos entrou lá atrás, foi o Pescoço lá, conversando, tava com a roupa. A mãe chegou lá, o Atos começou a se condicionar, né? E jogou muitas partidas lá, me ajudou muito, né? Mas aí tinha o Fernandão. Ele sempre jogava, era a primeira opção minha, né? Era o Atos, depois, mas ele sempre jogou. Você vê, o campeonato era muito longo, né? Ele tinha uma fase muito boa na época lá. Ele tinha boas recordações. E esse time de 97, o que você se lembra desse craque vice-campeão goiano? Rapaz, nós tínhamos, a cidade se empolgou, né? Que nunca tinha feito uma campanha, depois daquela vez foi campeão, né? Então a cidade se empolgou, reformaram o estádio, né? Mas no final faltou dinheiro, né? Como sempre, né? Mas tinha o Pedro Borges, Zé Borges, também um cara positivo, um cara que corria atrás, ia atrás do prefeito, e aquilo se empolgou muito. Então que nós fomos vice-campeão invicto. Nós não perdia dentro de casa, não perdia um. Mas no final, foi infelicidade nossa lá, tivemos um resultado negativo, né? Dentro de casa. Se nós tivéssemos ganho aquele jogo e viesse aqui no Serra Dourada, aí era diferente, né? Aí era bem diferente, nós ia esperar o Goiás, né? E o Goiás tinha um time bom também, tinha um Alex, tinha um Aloysio naquela fase, mas o craque tinha um Benevan muito bem, o Leonardo, inclusive depois foi pro Goiás, né? Tinha também um Fernandão, um zagueiro muito bom, inclusive depois foi pro bons times, tinha o Verona, e por sinal o Verona era um jogador que hoje fazia pelado no Alvéo, né? Você vê como é que é bola, né? Fazia pelado no Alvéo, aí eu vi ele jogar, é um cara assim meio... Eu via jogar, falei, poxa, e é um cara pobre, né? E o Cocá, inclusive na época o Cocá, que sempre chamava ele para jogar, o Cocá falou assim, pô, Amado, no dia que você tiver uma oportunidade, dá uma oportunidade pro Verona. Eu falei, não, e eu vi ele jogar, tinha boa qualidade. Aí eu fui, quando eu cheguei lá, o presidente do craque, pô, Amador, eu falei, não, faz o seguinte, e você faz o contrato com esse jogador aí, salário mínimo, só um salário para ele. Mas na época o salário de cada jogador lá, a média era 1.200 naquela época, né? Só que quando ele for titular, você vai ter que aumentar o salário dele com qualquer um deles aí, né? E ele nunca tinha sido profissional, era amador mesmo. Aí o Verona foi e arrebentou, né? Chegou, começou no reserva, foi indo, depois é titular, né? Um jogador de titular. Aí acabou o campeonato, ele veio pro Vila. Inclusive o Goiás estava atrás dele, mas como ele já tinha sido... Na época eu estava preocupado em formar um time, ele colocou um passe preso lá no craque, né? Aí que eu tava formando o time, procurando jogador, aí ele foi lá e prenderam ele. Aí depois ele foi bom para ele, que ele foi vendido pro Vila, teve também uma passagem no Vila, depois foi para Portugal, né? Teve uma passagem em Portugal lá. Então isso aí foi muito bom para mim em termos disso aí. E o time nosso era bom, nosso time fazia era 4, 5, 6, né? É o Fabinho, um volantaço, né? O Verona, tinha o Benevan na fase do Leonardo, né? O Rogerinho. Bete, né? Bete. Evaristo, Fernandão, Adson, né? O Targa, goleiro, um Targa muito bom. E fazia gol demais, o Benevan fazia. Tinha o Aelson também, que tá inclusive mora em Anápolis, né? Era um baita de um jogador também, né? Então é isso que ajudou muito, assim. Fizemos uma campanha excepcional.
não chegamos na final escutando futebol. E a torcida lá em cima, a cidade, uma empolgação, saía no jornal Globo Esporte, uma divulgação, aí eu fiquei conhecido também fora do estado, né? E foi muito bom, uma campanha excelente. Amado, e aí naquela final, pro torcedor que talvez não se recorde, no primeiro jogo em Catalão, 1-1, o craque inclusive saiu ganhando, né, Amado? Depois o Goiás empatou. E aí veio pra decisão no Serra Dourada, e aqui no Serra Dourada parece que o craque sofreu um apagão, né, Amado? Porque o primeiro tempo já acabou 4-0 pro Goiás, então ali sim praticamente sacramentou o título em favor do Goiás. O que houve naquele primeiro tempo, Amado? Rapaz, você não entende, não entendemos como... Acho que, eu falei pro você anterior, que nós perdemos o jogo foi aquele 1-1 dentro de casa, que a gente pensava fazer o resultado em casa e pegar um empate aqui no Serra. E logo do início o Goiás fez 1, 2, 3, 4 de uma vez assim. Tentou se acomodar, já tinha ido, né? Isso que aconteceu. E nós tínhamos assim, teve um apagão mesmo. Futebol tem uma hora que acontece essas coisas, né? Você não espera assim, já aconteceu isso. Aí foi ruim demais. Nós viemos aqui na época, o mesmo time, na mesma circunstância, nós batemos neles aqui e batemos também no Vila Nova, no Atlético, todo mundo que vinha aqui. Nessa decisão, acho que até pode ter errado, algum jogador, não sei o que aconteceu nesse jogo, sinceramente. E o Goiás também tem um time baita de um time, né? Um time que bem experiente, um time já acostumado com decisão, no Serra Dourada, lotado o estádio, né? Isso acho que influenciou um pouco na decisão. O craque nunca tinha chegado nessa circunstância nessa época. Amado, você ainda comandou o Goiatuba, Jataiense, o Anápolis, o Atlético, comandou o Goiás na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Teve ainda uma participação no Itumbiara, no RT, no Imperatriz do Maranhão. Que passagem você tem mais marcante assim como treinador? Quando você olha para trás e diz assim, esse foi meu melhor momento. O craque Catalão. Foi o melhor momento meu em termos de time, em termos de grupo, né, de jogadores. E também tinha uma passagem boa também no Grêmio de Ilmense. O Grêmio de Ilmense, na época, o Atos era o vice-presidente e diretor de futebol. Que o dono do time era empresário em termos de Portugal, né? Então o Atlético também tive uma passagem boa, mas também o Atlético naquela época era muito difícil, na época do Alencar, do Bela Vista, né? Mas em termos assim, mais em relação ao craque, né? Que teve uma passagem muito boa. E também o Itumbiara, na época nós subimos também, mas o Itumbiara também no final não chegamos assim, subimos para a segunda divisão, mas não cumpriu seus compromissos, mas também teve um grupo bom. Naquela época você tinha 3 jogadores acima de 23 anos, né? E eu tive a passagem lá em Leme e trouxe uns 6 jogadores de lá, né? De lá para cá, jogar no Itumbiara, né? E fizemos uma boa campanha, recordações boas. Imperatriz também teve uma passagem boa, com o treinador também. Nós chegamos a vice-campeão Imperatriz do Maranhão. Também aquela velha coisa, faltou dinheiro na final, né? Sempre é isso, né? Na falta de dinheiro, o jogador, infelizmente, sempre vem aquela situação e você fica segurando o grupo. Tem hora que não explode em cima de você, explode em cima no resultado final. É isso que aconteceu. No próximo bloco, eu quero rememorar com você, e eu tenho certeza que você vai se lembrar desse jogo Goiás e Corinthians. Tem muita gente que fala da polêmica. O que aconteceu no Goiás e Corinthians? Daqui a pouquinho. Ok. Hoje com Amado Bucar, aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Biografia. Os personagens da nossa história. Depois fez um novo tour por Goiânia e Anapolina. Atuou pelo craque novamente
Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Futebol de Goiás e suas histórias, resgatando as raízes de nossa paixão. Personagem de hoje do Futebol de Goiás e suas histórias foi jogador, foi treinador e depois que parou de ser comandante técnico, foi embora para os Estados Unidos, trabalha atualmente em uma pizzaria, trabalha como Uber. Tem também uma escolinha que você trabalha, estamos falando de Amado Bucar. Rapaz, você trabalha, hein? Nos Estados Unidos não tem moleza não, tem que trabalhar, né? Mas é importante que você trabalha, mas recebe. Esse negócio de sonho americano, assim, não é tão sonho assim, né? Não é não. Lá você, principalmente onde eu moro, na Califórnia, né? Na Califórnia, se você não trabalha, é como se fosse São Paulo, pulmão, né? Você passa necessidade, mas ao mesmo tempo você ganha. E nós aproveitamos a vinda do Amado Bucar a Goiânia. Não fomos à Califórnia, ainda não tivemos essa possibilidade, mas ainda vamos poder te fazer uma visita lá, tá bom? Será bem recebida, viu? Com certeza. O que já teve lá e foi bem recebido, inclusive, que é o Lindonor Ribeiro, teve lá comigo esse ano passado, né? Que eu também esse ano. Teve lá comigo, visitando. Foi um cara que também que foi colega de classe na época de ginásio Alvorada, na Vila Nova, então eu tive a oportunidade de estar lá comigo e passeando. Eu espero que um dia vocês três aqui possam estar lá e vou também apresentar a minha cidade lá. Opa, Gerliezer Paulo, que é nossa enciclopédia aqui no Futebol de Goiás e suas histórias. Quando nós chegamos aqui na chácara do Amado, você perguntou sobre um episódio de 1997, se não me engano, um Goiás e Corinthians. O que aconteceu? E aí vamos depois questionar os fatos. Era o seguinte, última rodada do Campeonato Brasileiro, o Goiás tinha sofrido muito para se salvar do rebaixamento, mas já tinha se salvado. O Amado era o treinador do Goiás, e o Goiás chegou para essa última rodada, um jogo no Serra Dourada, Goiás e Corinthians, e o Corinthians necessitava da vitória para não correr risco de rebaixamento. O Corinthians que estava ali muito pertinho da zona da degola. E o Corinthians acabou ganhando o Goiás por 2-0 aqui no estado de Serra Dourada. E aí muitos comentários surgiu, né, que o Goiás poderia ter facilitado o jogo para o Corinthians. O Amado estava lá, eu acho que pode falar melhor do que ninguém como foi aquela partida, né, Amado? Vocês entregaram o jogo para o Corinthians? Não, de maneira alguma. Rapaz, o que aconteceu naquela semana foi o seguinte, nós estávamos uma pressão danada. Na época o diretor de futebol era até o Raimundo Queiroz, né? Por sinal, um cara que 100%, um cara que também me ajudou muito, né? É treinador, um cara que estava na retaguarda minha sempre me ajudando, um cara experiente como diretor de futebol. E nós tivemos um jogo anterior contra, se não me engano, contra o Palmeiras. Nós saímos do rebaixamento. O último jogo aqui, 3-3 contra o Palmeiras lá no Parque Antártico, 2 gols do Marquinhos, né? Que ficou na recordação. Aí a semana todinha do jogo, o Goiás saiu do rebaixamento, aquela semana todinha. Sabe quando o treinador sente assim, poxa, esse jogo aqui tá para você motivar o jogador para esse jogo? Eu sentia isso, que chegar no domingo no domingo vai ser difícil, né? A semana todinha, batendo na cabeça dos caras falando, mas você sentia que o jogador tá relaxado, que era uma pressão muito forte em cima do jogador. Na época eles me colocaram como treinador, assim, o time já caiu, põe um Amado lá que vai. Vamos procurar o ano que vem. Pelo contrário, ainda os jogadores pegaram, eu tirei alguns jogadores, coloquei muito Júnior na época, o Dil, né, coloquei o Fernandão naquela época, né, teve o Reiden também, um jogador também que estava entrando e jogando. Fiz alguma situação, coloquei jogador que queria e deu resultado, né? Tanto que nós saímos do rebaixamento. E nesse jogo, na semana toda, foi assim,
o jogador estava muito relaxado. Marasmo, né? Aí chegou. Mas nesse jogo, pelo contrário, nós tínhamos, cada jogador tinha mais ou menos uns 10 mil para ganhar o jogo do Corinthians. Bicho? De bicho é assim, incentivo, né? Que dá. Mala branca, existe isso. Isso não adianta ganhar. Cara, não, vocês ganhando lá o jogo lá, na época o Bahia, passa com o Cruzeiro também não tava querendo cair. Só sei que tinha uns 4 times para dar, dando dinheiro para nós ganharmos. Nós não ganhamos mesmo porque a semana não foi legal e nós tínhamos saído do rebaixamento já antes, e aquilo ali relaxou o grupo. O grupo relaxou aquela pressão que existia na costa deles. Não existia mais, então eles entraram no campo relaxado, se vier resultado bem, se não viesse, e aconteceu aquele resultado, e então não existe isso. Bola, sempre eu falo, eu fui jogador desde os 12 anos, você não compra nunca o grupo, você não pode chegar assim, como é um presidente, um treinador, chegar, ó, vamos entregar o jogo aí. Eu já joguei assim em São Paulo, mas assim, sem fazer gol, você não podia chutar no gol, mas isso aí, os 2 resultados favorecia isso. Isso eu joguei em São Paulo. Aqui nunca joguei, mas em São Paulo eu fiz 2 jogos assim. Então ninguém chutava pra cima, jogava lateral. Mas a combinar que tanto favorecia o empate, não deixava cair os 2. É circunstância diferente, mas de jeito, comprar o grupo todo não existe. Na cabeça de todo mundo é diferente. Agora pode comprar assim, não sei, nunca aconteceu comigo. Você comprar um zagueiro, um goleiro, um cara com pênalti, isso eu acredito. O cara te faz, mas comprar o grupo todinho, isso não existe. Futebol não existe essas coisas. E vamos falar também de momentos bons, né, Amado, de 97, que o torcedor do Goiás guarda com boa memória até hoje, e esse jogo que você citou, que é esse jogo lá do Parque Antártica, que o Goiás empatou por 3-3 com o Palmeiras. O Marquinhos já fez 2 gols de falta, já depois dos 40 minutos, numa partida que estava perdida para o Goiás, e o Marquinhos acabou marcando esses 2 gols de falta. O Marquinhos, que era um exímio cobrador de falta. Eu gostaria de você falasse pra gente assim, a sua lembrança, né, a sua recordação daquela tarde lá no Palestra Itália. Rapaz, foi os gols que foi feito, eu me arrepiava todinho, assim, cada gol que fazia, aquilo ali me arrepiava todo, né. Mas contei a semana do jogo, vamos começar a semana do jogo, daquele jogo. Na época, o Aloysio sabe como é que era um pouco difícil, né? O Aloysio é um cara meio difícil. Aí na semana da semana, eu peguei, o Aloysio tinha um problema, porque o Aloysio no banco, a semana todinha, o Aloysio no banco. Fazendo treinamento coletivo e tudo, e eu colocava o Leonardo, um jogador que esteve comigo lá em Catalão, né? E ele estava na época colocando o Leonardo, e o Aloysio no banco, colocando o Leonardo. Aí chegou no dia do jogo lá, eu levei o Aloysio pro banco e tirei também o Leonardo, coloquei o Dil, porque ficou o Alex, o Dil jogando. Aí, e coloquei se eu olhar pro Aloysio, que ele tava puto, se eu olhar pra ele assim, né? Aí os caras fizeram 3-1, foi 2-1, depois fez 3-1, aí fez 3-1, eu coloquei o Aloysio. O Aloysio tá espumando, assim, eu vi que eu olhava pro negão assim, ele tava espumando, aí eu coloquei ele, né? Aí ele arrumou aquela correria danada que a Luiz arrumava, que ele é grandão, né? Arrumou 2 soltas ali, bem na lua, em cima dele. E o Marquinhos, que batia bem, que treinava, todo mundo fez 2 gols. Aquilo ali, aos 40 e poucos minutos, empatar o jogo, nas circunstâncias que tava. Os caras falando que o jogo tava ganho, né? A torcida do Palmeiras com o Luiz Felipe é o treinador, Alex, né? Tinha um baita de um time, o time do Palmeiras. O Viola, né? Aquela Viola não jogava ainda. Mas foi uma sensação maravilhosa, né? Que acabou o jogo, não acredito que nós saímos do rebaixamento, aquilo foi uma festa. A sua lei foi pro banco, aí entrou todo mundo, pelo Goulart, aquela turma que era diretor que acompanhava sempre o Goiás, né? O Paulinho Lopes, né? Que inclusive é um cara que eu agradeço muito por ele ter dado a oportunidade na época, ele é o presidente que acreditou em mim, né? Naquela época. E foi emocionante, a gente tem uma recordação boa demais nesse finais que nós tivemos lá. Amado, e você foi o técnico, quem deu as primeiras oportunidades do Fernandão nessa época? Em termos assim de brasileiro foi, né? Isso aí foi mesmo. Assim, em termos eu vi ele na qualidade de jogar, inclusive eu falei, na época nós começamos a tirar os jogadores que não queria nada, né? Que você via que estava ali no grupo era muito grande, e colocar o jogador. Inclusive o Raimundo uma vez até me falou assim, sempre tinha um comentário, né? Que o senhor leu uma vez, depois não estava mais aqui, falou que, você fala, põe o Fernandão que ele vai resolver, falava, né? E ele teve a oportunidade naqueles jogos lá. O Fernandão era um jogador diferenciado, como líder, né? É um jogadorzão, grandão, né? Jogava de costas pro gol muito bem, de frente também, de meia, né? Então ele teve umas primeiras oportunidades, e assim, em termos de brasileiro, foi
foi eu também que ajudei também, mas isso aí é um bom jogador, sabia que ia crescer, né? Como um Dil também naquela época, sabia que ia crescer, como um Hayden também, que jogava pra caralho, que era da categoria base. E o Araújo também, que teve o Josué também, que jogou, você pode ir lá nas escalações, na época comigo jogava sempre, Josué, o Araújo, e depois inclusive eles foram para Taça São Paulo, né? Nós tínhamos um baita de um time também, nós chegamos lá, perdemos a final com Flamengo, né? Quase na final para chegar, dessa das melhores campanhas que o Goiás fez. Tinha o Danilo, né? Tinha o Marabá naquela época, né? O Saime jogava na zaga, o Saime não teve oportunidade. Tinha o Laurim, muito bom goleiro, né? O Enéas, lateral direito, né? Nós tínhamos um baita de um time de júnior naquela época. E tinha o Helder, que era um diretor de futebol excelente também, que inclusive naquela época era um cara que organizava o Goiás na categoria básica, que estava sempre nos ajudando, e isso ajudou muito para colocar alguns jogadores no time de cima. Amado, você, um treinador que se revelou aqui no futebol goiano, teve oportunidade de comandar o Goiás na primeira divisão, rodou por várias equipes do interior, e você interrompe sua carreira no momento que você ainda era um técnico promissor. Por que você parou? Rapaz, chegou num certo ponto que eu estava começando a vender meus bens para sobreviver, né? Mas você não trabalhava, não estava empregado em todo time? Mas só que eu não recebia, né? É complicado. Você vender. Quem pagou mesmo assim, o craque Catalão pagou. Você vê o Grêmio de Umense, inclusive na época do Aço, também pagou direitinho, né? O Goiás também me pagou direitinho. Mas o time era difícil. Você recebia 1 mês, 2 meses, para você receber era complicado, né? O Goiatuba na época também me pagou direitinho, porque eu peguei na mão e falei, eu vou pra lá, eu te dou tanto pra você ficar 5 partidas lá, se tiver de rebaixamento, eu te dou tanto. Aí os caras me pagaram, né? Mas era difícil, o cara paga primeiros meses, depois você esquece, né? Aí como eu só tinha essa renda, só essa, e eu era casado, tinha que dar pensão pra ex-mulher minha lá, meus filhos, né? Aí chegou num ponto que eu casei novamente, chegou num ponto, eu falei assim, minha cunhada morava nos Estados Unidos, aí chegou num ponto que eu falei assim, é um jeito a gente ficar lá uns 3 anos para estruturar e voltar de novo, né? Aí ficou para 3 anos, já tô 15 anos lá. Amado, você é um treinador e o futebol goiano há muito tempo a gente vê esse questionamento. Por que é que os treinadores goianos normalmente não têm oportunidade nos times aqui da capital? É boa pergunta, às vezes é difícil de responder, né? Dá um exemplo do próprio Zé Teodoro, né? Zé Teodoro aí que é um treinador que teve boas passagens fora, né? É um treinador que nunca teve a oportunidade aqui, tem um time grande, né? A não ser o Atlético, ele pegou uma época aí, né? Que eu não me engano, né? Foi. Também, o Atlético. 2008. O Atlético, ele não estava estruturando ainda, né? Então, você vê o Walter também, que teve uma passagem boa também aqui, depois não teve a sequência, o Luiz Dário, Roberto Oliveira, é uma questão que nem entende, que eles preferem. Inclusive, na época que eu fui treinador do Goiás, time de cima, eu não ganhei nada, eu ganhava R$3.000, que era o que eu recebia no Goiás, e quando eu assumi o time do Goiás, eles aumentaram para 5.000. Aí no ano seguinte eles contrataram o Carlos Alberto Silva ganhando 300 pila, que o time caiu. Quer dizer que os caras da casa eles não valorizam, né? Eles preferem valorizar os caras de fora que os caras que trabalham aqui. E isso acontece, a maioria do futebol goiano aconteceu isso, né? Em termos disso, você vê, nenhum tem potencial para estar comandando uma equipe, mas não dá sequência. E isso que é ruim para o futebol goiano e é ruim também para os goianos que moram aqui. E aí o que você foi fazer nos Estados Unidos? Pai, eu fui trabalhar. Eu fui lá para trabalhar. Independente do que aparecesse? Eu queria trabalhar, eu queria sustentar minha família, né? Poder dar uma força para os meus filhos, pagar, né? Que hoje aqui na prisão aqui, a prisão daqui é não pagar a pensão, você vai preso. E eu ficava preocupado nisso, eu fui um cara sempre correto com minhas coisas, nunca tenho nada para falar. Aí eu fui lá, cheguei lá, comecei a trabalhar, minha cunhada já estava lá, me estruturou lá um pouco, me ajudou em termos de falar inglês, né, que eu não falava nada, eu estudei aqui na época inglês, mas não falava nada. Cheguei lá, ela já estava 2 anos lá, já falava influentemente o inglês. Nisso ela me encaminhou no emprego. Eu comecei lá entregando jornal à noite, né, para me estruturar, né, jornal. Depois eu passei a trabalhar na pizzaria, não era legal, eu fiquei com visto de 6 meses lá, e venceu o visto meu, né,
Aí eu falei, pô, vou ficar pelo menos 2 anos aqui mais. Aí, como eu tinha levado uma filha minha com 3 anos de idade, e surgiu uma lei do Obama lá, que dava essa brecha por ela ser brasileira e ter saído daqui para lá. E como ela tinha 3 anos de idade, não foi por a vontade dela. Então ele viu essa brecha, eu contratei um advogado, inclusive gastei $80 mil para acontecer isso, né? Aí eu contratei um advogado e nisso aí eu consegui a cidadania americana. Hoje eu sou cidadão americano. Aí quando você tem um documento é totalmente diferente em termos de você poder buscar algo melhor para você. Entre todos nós que estamos aqui nesse bate-papo aqui no Futebol de Goiás, você é o único que pôde escolher entre Donald Trump ou Hillary Clinton. E... Hillary, mas felizmente não deu certo. Não deu certo, né? Mas ela ganhou no júri popular, né? Ela, no colegial lá que ela não ganhou, né? Mas é esperar agora o que vai acontecer. Espero que ele possa estar nos ajudando, os imigrantes lá, porque queira ou não queira, tem os imigrantes que ele queria aprontar lá, falando que ia expulsar todo mundo, mas... E o muro entre o México? Ele prometeu fazer esse muro, não é bom, né? Porque eu não acredito que ele vai fazer isso, porque eles precisam do imigrante. O americano não vai pegar fazer o que os imigrantes fazem, catar laranja, fazer braçal. Eles preferem aqueles empregos melhor, né? E o Obama fez isso, ele mandou embora mais 3 milhões de imigrantes ilegais, aqueles que têm problema de droga, que tem problema de traficante, que tem negócio de polícia, ele manda embora, que ele prometeu fazer isso. Então não vai influenciar nada. Amado, muito obrigado por ter nos recebido, por ter nos avisado que você veio dos Estados Unidos para cá e principalmente por ter compartilhado algumas das suas histórias. Muito obrigado, e eu sempre estou lá, eu acompanho muito lá, todas as entrevistas, não perco uma. Sério? Sinceramente, não perco uma. Eu estou trabalhando lá, eu ligo meu radinho, talvez estou andando, paro ali no YouTube, paro um pouquinho, ando, ouço, ligo de novo, vou até acabar a história. Então, todo mundo eu ouço lá e põe um like, eu gostei, né? Que está escrito like, eu gostei, do Nilton, do Zé Luiz, do Luiz Frazão, do Chico, do Silvinho, do Raimundinho. Rapaz, aquilo ali é uma coisa menor. Eu fico assim, minha mulher, mas o que tá fazendo? Não, isso aqui é importante demais. E vocês lá, que sinceramente, eu faço propaganda de vocês lá, você pode ter certeza. Eu não vi igual, que eu também lá sempre acompanho vocês aqui das 730, que vocês fazem aqui. Em São Paulo também, a Jovem Pan, vocês dão de 1000 a 0, sinceramente. Vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Eu espero que vocês continuem dessa forma e que os empresários ajudem você, porque isso é importante para a memória do torcedor brasileiro, do torcedor goiano, para saber aquela passagem que você teve aqui, aquela situação que você passou. É importante demais. Eu que agradeço você pela sua oportunidade, viu? Amado, e nós vamos aguardar o seu like agora na sua entrevista. Muito obrigado, com certeza, e eu vou compartilhar com muitos amigos que eu tenho no Facebook e no WhatsApp, pode ter certeza disso. E os meus amigos lá nos Estados Unidos, que eu tenho muitos lá brasileiros que moram lá, e eu vou mandar, veja lá que eu também estou lá na história do futebol goiano. Com Amado Bucar, fechamos esta edição do Futebol de Goiás e suas histórias, abrindo a temporada 2017 em alto estilo. Vinícius. Isso mesmo, Rafael Bessa, e para encerrar a edição de hoje, a gente fica no quadro Museu do Gol. É hora de vibrar, é hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Na boca do gol, é Pedro, subiu, deu gol, e gol! Outra vez, É hora de Museu do Gol. Em 2004, o Goiás participou da Copa São Paulo de Futebol Júnior e sua campanha deixou a desejar. O time esmeraldino encerrou a primeira fase com 3 empates e não conseguiu a classificação para a próxima fase da competição. Na estreia, o Verdinho empatou com o Marília por 3-3. O terceiro gol foi marcado pelo atacante Daniel Vilela, que
que hoje atua de terno e gravata como deputado federal e presidente estadual do PMDB. A emoção do gol você confere na voz do narrador Edson Curi. Gol! Rádio 730, a rádio show do Brasil! Já vem do time do Goiás para o ataque, agora com Glauber pela sua meia direita, soltou para Fábio, recolheu, dominou, ficou com Rafael na entrada da área, vai abrir agora para Cássio, Cássio você chegasse, foi uma jogada, limpou o primeiro homem, cruzou fechado na boca do gol, olha o Goiás chegando, é gol! Daniel! Gol! Camisa 9. Aos 22 minutos jogados no segundo tempo, numa bela arrancada pela direita, ao lado da grande área, Cássio fez o cruzamento, a zaga do Marília se atrapalhou, a bola sobrou mansamente nos pés do Daniel, e ele ainda tocou no pé da trave direita, antes de ganhar o fundo da rede. Alegria, 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 é o Goiás que faz o seu terceiro gol e está de novo à frente do placar. Daniel, o menino do sonho, coloca o Goiás outra vez à frente. Eram decorridos 22 minutos na etapa complementar. 3 para a equipe do Goiás, 2 para o Marília. Você acompanhou a edição 134 do programa Futebol de Goiás e Suas Histórias, abraçando os irmãos de Amado Bucar, Juarez, Rui, Raimundo, Nádia, Rita, Victuá e Ana Maria, ligados aqui no Futebol de Goiás, na 730. Você confere as nossas outras edições no www.futeboldegoias.com.br. Mande a sua mensagem para 62 99666 9146 e sugira o seu craque. Grande abraço e até a próxima. Futebol de Goiás e suas histórias. Oferecimento: Rede da Construção, sua vizinha para toda obra. Atenção, preparou, correu e chutou.